1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo-o agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém. Até aqui. O tema da nossa reflexão de hoje é um olhar adiante. Quero pensar com os irmãos a partir dessa temática, um olhar adiante. O contexto dessa carta escrita por Pedro, vamos lembrar, no início, o fundamento, a formação da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo morre, ressuscita, ordena aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles são revestidos de poder em Pentecostes para se tornarem testemunhas, para serem mártires por causa da palavra de Deus, por causa da boa nova do Evangelho. Então essas testemunhas vão anunciando a palavra, a mensagem do Evangelho vai se espalhando e, paralelo a isso, também a oposição, a perseguição vai caminhando junto e atrás dos crentes. Isso faz com que a igreja comece, então, a se alastrar, a se espalhar por todo o mundo. E, indo muito além, essa mensagem chega aqui, até nós, muito longe de Jerusalém, muito longe de Israel. Então, o contexto dessa carta é de perseguições por causa da fé. Se você observar, eu peço que vocês mantenham a sua Bíblia aberta no capítulo 1. Ali no início, Pedro diz, no verso 1, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora. Ele usa essa expressão, aos eleitos que são forasteiros na diáspora. Então, ele se refere a estes irmãos que eram estrangeiros de maneira geográfica, porque eles não estavam mais em casa, mas também como que forasteiros, porque a pátria dos crentes não é mais este lugar aqui, físico e material, geográfico, mas a nossa pátria está nos céus. Pedro fala aos forasteiros da diáspora, a estes que estão espalhados, a estes que estão fora de casa, a estes que estão em outros lugares por causa da mensagem de Cristo, por causa do Evangelho. Cristãos espalhados pelo Império Romano. Este é o contexto da carta, e nós vemos aqui muito cuidado, um cuidado pastoral da parte de Pedro, aquele que era o líder dos apóstolos, para com os seus irmãos, aos eleitos que são forasteiros na diáspora. Não na mesma medida, mas ainda assim nós também experimentamos inúmeras provações e dificuldades ao longo da nossa vida. Nós também somos estes eleitos, nós também somos estes estrangeiros. A nossa pátria não é aqui a nossa cidade, Curitiba, região metropolitana, São Paulo, seja lá onde for, mas a nossa pátria é celestial. E sabendo que as provações são inevitáveis, inerentes à vida, elas são parte da vida, como nós temos reagido diante das provações? Não tem como a gente pular essa fase, pular essa etapa. Isso acontece para todo mundo. O ponto é como nós temos reagido diante dessas provações. Como nós podemos nos valer da fé que Deus nos deu para atravessarmos esses momentos de dificuldades, esses momentos de desafios. Como se valer dessa fé preciosa que o Senhor nos deu? Será que diante da provação nós estaríamos abandonados à nossa própria sorte? Essa é uma tentação que a gente sofre. Diante de um momento de dor, diante de um momento de luto, de tristeza, seja lá do que for,
Por vezes a nossa mente é assaltada com um pavor, com um pânico. Eu estou sozinho, eu estou entregue à minha própria sorte. Onde está Deus? E a gente vê isso do início ao fim das Escrituras. Homens e mulheres do Senhor, santos que amavam o Senhor, passaram sim por esses momentos de aflição, por momentos de desânimo, por momentos de desespero. Uma hora isso bate na nossa porta, não tem como fugir, talvez você esteja passando por isso. O ponto é como nós nos portamos diante disso, como nós reagimos diante disso. Nós temos algo a que nos agarrar, nós estamos bem fundamentados num chão firme diante de nós. Nessa passagem, Pedro nos convida a olhar adiante, primeiramente aos seus leitores originais, mas isso se aplica a nós. Ele nos convida a olharmos adiante, a olharmos aquilo que um dia será revelado a nós, a olharmos aquelas coisas para as quais nós estamos caminhando, pela fé, e avançarmos até nós concluirmos a carreira que nos foi proposta, até que o Senhor nos recolha, até que o Senhor nos tome para si. O ponto é que é muito importante, diante dos desafios, nós olharmos adiante. Não como quem quer evitá-los, não como quem quer fugir da realidade, porque não dá simplesmente, mas como quem sabe que tem um lugar para olhar, que tem um porto seguro ao qual olhar, onde a nossa fé é alimentada, a nossa esperança é nutrida. Então, por isso eu quero pensar com os irmãos sobre este olhar adiante a partir dessa passagem. E a gente vê já no verso 3, Pedro começa a sua carta dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. O apóstolo sabia da condição difícil que seus irmãos estavam enfrentando, porque ele também estava enfrentando a mesma condição. Ele também havia sofrido açoites, perseguições, calúnias e muitos problemas. Ele não estava indiferente à condição de seus irmãos. Entretanto, ele começa a sua carta, antes de tudo, adorando ao Senhor por causa da esperança. Diante da condição que seus irmãos estavam enfrentando, ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de qualquer coisa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A nossa vida, meus irmãos, acontece na esperança. Ela deve acontecer nessa esperança. Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós estamos em Cristo, nós fomos salvos, nós nascemos de novo, nós já experimentamos da realidade vindoura. Mas nós ainda estamos aqui desse lado da realidade, desse lado da eternidade, lutando com os nossos pecados, lutando com as tentações, lutando com os altos e baixos da vida, lutando com inúmeras coisas. Estamos, sim, já seguros no Senhor, mas por vezes sofremos inúmeros abalos aqui. Então a vida do crente acontece nessa esperança. Nós vivemos entre os tempos, entre o primeiro advento e o segundo advento, entre a primeira vinda de Cristo e a gloriosa segunda vinda de Cristo, onde Ele voltará para consumar todas as coisas. Nós não estamos aqui como o povo de Deus apenas vendo o tempo passar. Mas existe uma esperança, e Pedro disse que nós fomos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo para uma viva esperança. Uma viva esperança. Isso muda a maneira como nós vivemos os nossos dias aqui. Não estamos como quem vê o tempo passar, mas estamos como quem espera, como quem aguarda, como quem crê. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, é o que Pedro diz. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Essa esperança que temos, ela é viva porque o nosso Senhor, apesar de ter morrido por nossos pecados, Ele não está mais morto, mas Ele vive. Juntamente com Cristo, nós também vivemos. Quando nós nos lembramos dessa realidade, a esperança também é vivificada, ela é acesa no nosso coração. O N.T. Wright, um teólogo da Inglaterra, ele diz que a ressurreição de Jesus já trouxe ao nosso coração um pouco da nova vida futura. Pelo fato de Cristo Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, já foi depositado um pouco no nosso coração de uma realidade de uma vida futura. É uma segurança, ao mesmo tempo algo também que gera uma saudade daquilo que ainda a gente não experimentou, daquilo que ainda a gente não viveu.
mas que faz com que os nossos corações sejam atraídos para essa realidade futura, que faz com que diante da nossa vida presente, os nossos olhos se voltem para aquele grande dia, que faz também com que nós experimentemos muitas coisas boas da parte do Senhor, que são operações do seu Espírito Santo que está no nosso meio, indicações de que nós não fomos feitos para esse mundo. Indicações de que quando o Senhor, por exemplo, nos visita com cura, quando o Senhor restaura o seu povo, restaura questões físicas, nós somos lembrados de que nós não fomos feitos para padecer essas coisas, mas isso faz parte da vida. Agora, quando o Senhor manifesta o poder da ressurreição dele no nosso meio, nós somos lembrados. Tem algo a mais, tem algo além. Então, Cristo ressurreto traz ao nosso coração um pouco dessa nova vida futura, pela habitação dele em nosso espírito. E isso nos dá esperança. No verso 4, ele diz... Então, anteriormente, ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Pedro fala sobre essa herança celestial, uma herança que não pode ser tocada, uma herança que não sofre nenhum tipo de alteração, que não sofre nenhum tipo de variação. 11 a cada 10 brasileiros têm na família brigas por causa de herança. É o que dizem os dados da minha cabeça. É muito comum a gente ter esse tipo de problema, né, com família, com divisão, coisas do tipo. Pedro está falando aqui de uma herança superior que não pode ser tocada, que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não murcha. O que são os nossos recursos também, o nosso dinheiro. E de maneira nenhuma isso aqui é contra sermos prudentes, né, e pouparmos. Não é sobre isso. O ponto é que existe uma herança que não sofre nenhum tipo de variação, que não depende de quanto está o dólar, de quanto está o euro, se está tendo uma guerra ou não. Existe uma herança que nos está guardada, que não pode ser destruída. Ela está reservada nos céus para nós. É algo superior a essa realidade. E assim como essa herança nos está guardada, nós também estamos guardados. Olha o que ele diz no verso 5. Voltando, e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, esta herança bendita nos está guardada, nos está reservada, bem segura, no banco celestial, onde tem um monte de anjo com espadas flamejantes e ninguém toca, ninguém rouba, glória a Deus por isso. E nós também somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Agora, pensa na importância daqueles irmãos forasteiros na diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, diante de perseguições, diante de muitos desafios. Pensa essa palavra pastoral chegando ao coração deles. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Vocês estão perdendo tudo por causa da causa de Cristo. Vocês não têm nem mais casa, os seus bens ficaram para trás, vocês estão debaixo de perseguição. Mas vocês estão bem guardados pelo poder de Deus. E há uma herança no céu guardada para cada um de vocês. Quão importante deve ter sido ouvir isso em meio às perseguições. Ainda pensando sobre o poder de Deus que nos guarda, eu quero ler com os irmãos o texto de João 17. Abre comigo, por favor. É a oração sacerdotal de Jesus. Ontem nós tivemos uma reunião com os irmãos que servem aqui na igreja e nosso presbítero Alexandre compartilhou algumas reflexões com a gente, não exatamente a partir desse texto, mas deste contexto aqui. Esses capítulos anteriores são meio que capítulos finais da vida de Cristo com os seus discípulos, e aqui é a oração que Cristo faz a Deus. E olha o que ele diz em João 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Meus irmãos, Jesus orou ao Pai para que seus discípulos fossem guardados no nome dele. Jesus colocou o nome dele em jogo. Pai, por causa do meu nome, guarda eles. Em outro momento ele fala, não peço que você tire eles do mundo, mas livra-os do mal, guarda eles. Nenhuma das ovelhas que estão na mão do Senhor podem ser arrebatadas. Vamos voltar para a figura da herança celestial, ela está fechada a 7 chaves com trilhões de anjos poderosos. Diferente dessa herança que está reservada nos céus, nós somos guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus. Que segurança isso traz para o nosso coração, meus irmãos. Nós somos guardados pelo poder de Deus, ninguém nos arrebata da mão do Senhor. Paulo diz em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, será a nudez, o perigo, a espada? Uma espada pode te partir em 3, mas não pode te separar do amor de Cristo. Ele fala, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, do porvir, poderes, alturas, anjos, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqueles irmãos ouviram essa palavra, vocês são guardados pelo poder de Deus, eles receberam conforto. Igualmente nós, aqui, neste domingo, nas nossas vidas, diante dos desafios que nós temos, nós podemos suspirar tranquilos diante da realidade que somos guardados pelo poder de Deus. Então, o Senhor é aquele que nos fez nascer de novo, Ele nos regenera, Ele nos guarda, estamos bem seguros nele, e Ele também nos salvará, é o que o texto nos diz. E como nós podemos ter certeza disso? Pela viva esperança no Cristo que ressuscitou e que vai concluir a sua obra. Ele começou uma obra nas nossas vidas e Ele vai concluir essa obra nas nossas vidas. Eu sei que por vezes é difícil de crermos, assim como às vezes a gente vê obras paradas há muito tempo na nossa cidade. Às vezes a gente olha para a nossa vida dessa forma, esse negócio não avança, isso aqui está tão difícil, a gente começa a desacreditar da obra de Deus. A gente começa a colocar em dúvida, será mesmo que o Senhor está comigo? Será mesmo que eu estou bem seguro no Senhor? Será mesmo que eu estou bem guardado no poder dEle? O Senhor tem uma aliança com a gente, o Senhor derramou o seu próprio sangue para nos ter, para perdoar os nossos pecados, e nós estamos no Pai, nós estamos bem guardados no Pai. Temos essa viva esperança porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, sim, aí a gente estava perdido. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a vossa fé é morta, é vã, ela não vale de nada. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer, viva a vida de qualquer jeito. Agora, se Cristo ressuscitou dos mortos, tudo muda. E nós somos estes que, pela graça do Senhor, recebemos essa iluminação, essa compreensão do Espírito de que o nosso Senhor ressuscitou. Por isso nós temos fé, como diz o hino no amanhã, por isso nós temos esperança, que estamos bem seguros no seu amor. Antes de avançarmos para o verso 6, eu quero que os irmãos observem como Pedro faz referência ao tempo futuro. Ele fala sobre uma viva esperança no verso 3. Ele fala sobre uma herança que nos está reservada no verso 4. E ele fala no verso 6 sobre uma salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, Pedro faz inúmeras referências a coisas do futuro. A esperança, a herança e uma salvação que nos será revelada. E olha o que ele diz no início do verso 6. Nisso vocês exultam. Nisso vocês têm uma imensa alegria. Nisso vocês têm algo que enche vocês de regozijo. Na realidade das coisas futuras. A realidade daquilo que nos está assegurado nos enche de alegria. Mas ele continua. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então Pedro fala dessas coisas futuras. Ele diz, vocês se alegram nisso, vocês exultam nisso, embora tenham algumas coisas que aconteçam aqui, agora, no tempo presente, que tornam um caminho um pouco mais difícil.
E eu prefiro a tradução da NVI, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Não é, este se necessário não foi muito bem traduzido, é vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Ai, que mensagem boa, ótima, para a gente ouvir num domingo de manhã. A gente deve ser entristecido por todo tipo de provação. Gente, essa é a chamada de Jesus para segui-lo, é negar a si mesmo, é tomarmos a nossa cruz e seguirmos. Se ele sofreu, nós também sofremos. Mas, se ele foi glorificado, um dia nós também seremos. Não existe a glória sem o caminho do sofrimento. Isso faz parte da caminhada do discípulo. Então, ele fala que nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, nós nascemos de novo, estamos guardados pelo poder de Deus e estamos esperando pela consumação da nossa salvação. Enquanto isso, enfrentamos vários desafios. Olha o que ele fala na sequência: para que, uma vez confirmado o valor, no verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então faz parte da nossa vida sermos entristecidos por vários tipos de provações. Não dá também para pularmos essa etapa. E isso porque essas provações, elas vão nos purificando, elas vão confirmando o valor da fé que nós temos. Ele fala que esta fé ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Lembra, ele falou de herança um pouquinho antes ali. Existe uma herança que está reservada nos céus para vocês. E agora ele começa a falar da figura do ouro. O ouro apurado pelo fogo. Agora, a fé de vocês ela é muito mais preciosa do que isso. Se a gente parar para pensar na ideia de herança ou sobre o ouro, isso remete a nós um mínimo de segurança. É interessante você pensar que a sua família vai deixar talvez uma herança considerável para você. Não é loucura você se sentir seguro em relação a isso, certo? Ainda que, de fato, as coisas possam mudar do dia para a noite, isso traz um mínimo de segurança para os nossos corações. Legal, eu tenho uma herança diante de mim, ou eu tenho posses, ou se a gente pensar na figura do ouro, isso dá uma ideia de segurança. A segurança para a nossa velhice, para a nossa aposentadoria, um bom planejamento, um descanso no fim da vida, depois de ter trabalhado por décadas e ralado e criado filhos e netos e por aí vai. E assim, não tem problema nenhum com isso, isso é muito bom, né? Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa desfrutar dessas dádivas. Agora, para além dessas coisas, existe algo muito mais precioso. Existe algo de muito mais valor, que é a fé. Essa é a única certeza que nós temos, meus irmãos. O ouro pode ir, a herança pode ir, as posses, seja o que for, a gente não tem, de fato, certeza de que essas coisas estarão nas nossas mãos daqui 10 anos, 30 anos, 40 anos. A gente simplesmente não pode garantir. Agora, se existe uma coisa que nós podemos atestar, que nós podemos garantir, é de que o Senhor estará com a gente em todos os tempos, é de que nós somos bem guardados na mão do Senhor, e isso pela fé. Que é este depósito do Senhor, essa graça do Senhor, muito mais preciosa que o ouro refinado. Vai comigo para 2 Timóteo, olha que interessante o que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 4. Repito, dinheiro não é problema. A palavra diz que se a gente enriquecer, a gente não deve colocar o nosso coração nessas coisas. A gente não deve colocar nos bens a nossa esperança. Então, prospere, seja um bom profissional, avance. Só não coloque sua esperança nessas coisas, porque é furada. 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 6, olha o que Paulo diz. Gente, isso aqui é uma carta já de fim da vida do apóstolo, tá? Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
Então, no fim de sua vida, Paulo, ainda que tivesse, talvez ele não devia ter muitas posses, mas em uma das suas cartas ele pede: tragam os meus pergaminhos, isso era tudo muito caro, me tragam a capa. Mas assim, ao que tudo indica, ele não tinha lá muitas posses, e ok, esse não é o ponto. O ponto é que o que ele guardou até o fim foi a fé. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Não pela própria força dele, mas porque o Senhor, mediante o seu Espírito, providenciou isso a ele, que ele não deixasse de acreditar no Senhor, que ele não virasse as costas para o Senhor, mas que até o fim ele guardasse essa fé. A Timóteo também, ele fala no início dessa carta sobre a fé que ele herdou de sua avó Eunice e de sua mãe Lloyd. Timóteo herdou fé. Meus irmãos, existe uma herança mais preciosa do que essa, do que a fé de nossos pais, a fé de nossos avós? Essa é a única coisa que nos assegura um bom futuro, uma boa vida. Podemos ser infelizes tendo muitas posses. Podemos ser extremamente infelizes tendo fazenda e seja lá o que for. Porque no fim, meus irmãos, isso tudo vai passar. Como diz no português popular, caixão não tem gaveta. Você pode dar uma risadinha, fica à vontade. Caixão não tem gaveta. Então Paulo fala que ele guarda a fé, mas no verso 8 ele diz que desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ou seja, existe uma herança. Existe uma herança, o apóstolo, existe uma coroa de justiça que está guardada para ele nos céus. E os seus olhos estiveram nesse lugar o tempo todo, diante daquilo que o Senhor teria para derramar, para apresentar, para ofertar ao apóstolo. Então essa é a única certeza do crente, que nós temos o nosso Senhor e o Senhor tem a nós por toda a eternidade. Eu quero ver com os irmãos, avancem um pouquinho em 1 Pedro no capítulo 4, voltando no tema da necessidade da aprovação da nossa fé. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Verso 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Até aqui. Volta para o nosso texto e vira uma página antes, na carta de Tiago, no capítulo 1. Diferente de Pedro, que começa dando glórias ao Senhor, Tiago ele já vai direto ao ponto na carta dele. Tiago, capítulo 1, verso 2, e ele está escrevendo também às 12 tribos que se encontram na diáspora, aos irmãos em sofrimento. Ele escreve, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Isso aqui é indigesto, gente, isso aqui é difícil, cara. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. É provação de tudo que é tipo, é desafio de tudo que é tipo, de todas as cores e sabores, gente, não tem jeito. Verso 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não existe alternativa a nós. A questão é como nós vamos nos colocar diante disso, como será a nossa postura diante dos sofrimentos, como será a nossa postura diante das provações. Agora, uma notícia boa, meus irmãos, é que isso tudo atesta ao nosso favor. Isso tudo valida a nossa fé. Isso tudo nos dá segurança de que nós estamos em Cristo. Você percebe? O Senhor nos dá uma vida, o Senhor nos faz nascer de novo, Ele nos dá fé, e essa fé é aprovada por muitas provações, por muitos desafios, por muitas dificuldades, e isso atesta ao nosso favor. Eu estou em Cristo, o meu Senhor sofreu, e eu também sofro. Todos os santos e santas ao longo da história passaram por muitas provações, mas obtiveram a coroa. Eles chegaram naquele grande lugar, onde eles estão com o Senhor, e é o lugar para onde nós estamos indo.
Agora, é importante frisar, meus irmãos, isso não diz respeito a uma salvação meritória, por obras. Não. Lá no início, ele falou que Deus nos regenerou, que nós já estamos salvos, nós já estamos guardados em Cristo. Cristo já nos deu aquilo que era necessário e suficiente para a salvação. Agora, a fé sem obras ela é morta. É necessário que essa fé seja provada, que ela seja trabalhada, que ela seja purificada num fogo puro, muito quente. Então, nós devemos olhar para o futuro, para a recompensa, para aquele grande dia onde nós estaremos com o Senhor. A gente cantou esse hino, O Grandioso És Tu, e a última estrofe do hino diz, né, que eu hei de estar de joelhos entre os santos. Na mais humilde e vera adoração. Que coisa linda, gente. Nós estaremos num dia de joelhos entre os santos. De joelhos porque nós vamos lembrar, reconhecer que a gente não mereceu nada daquilo. Que a gente não mereceu estar em Cristo. Que a gente não mereceu a vida eterna. Que a gente não fez nada para obter isso a nosso favor. A gente não dá conta. A gente não tem dinheiro para comprar a nossa salvação. A gente não tem boas obras suficientes para comprar a nossa salvação. Nós estávamos separados do Senhor. Mas Cristo nos aproximou. Então nós estaremos diante do Senhor. Então a gente olha para essa realidade futura. Olha para aquilo que nós vamos receber, mas não como uma fuga da provação do tempo presente. A gente precisa encarar as coisas do dia a dia. Até porque Deus usa dessas provações para a confirmação da nossa fé. Este é o selo. O apóstolo Pedro vai falar, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Nós precisamos procurar com empenho confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Não que isso vá nos gerar uma dúvida em relação à obra de Deus, mas em relação à nossa própria postura, como nós estamos diante dessa realidade. Eu estou em Cristo de fato, eu estou amando o Senhor, eu estou crescendo no conhecimento do Senhor, o Senhor tem gerado arrependimento. A fé que o Senhor me deu tem me permitido ficar de pé diante das inúmeras tempestades. Confirmem a vocação e a eleição de vocês. Então, assim como o fogo prova o ouro, a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, é provada através do fogo das provações. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Abraão, que é chamado de o pai da fé. Depois de esperar muito tempo por uma promessa, por um filho, Deus pede a ele que ele entregue seu filho. Gente, o negócio não é fácil, cara. O negócio não é fácil. E depois que você tem filho, você pensa, meu Deus do céu. A gente sabe do fim da história, o Senhor proveu um cordeiro no lugar de Isaac, mas a fé de Abraão foi provada até as últimas consequências. A gente vê também na vida de Jó, Satanás chega diante de Deus. Eu acho que se o Senhor tirar as coisas dele, ele vai te negar. Jó era um homem justo, ele amava o Senhor, ele era temente ao Senhor. Jó perde tudo, e lá no fim da vida dele, nós vemos que a fé foi guardada, assim como Paulo. A fé foi guardada no Senhor, diante da provação da fé dele. Vemos também José, no Egito, vendido por seus irmãos como um escravo. Passou por calúnias, por mentiras, por difamações, por prisões. E nós vemos como o Senhor o conduziu a vida dele de uma forma que os seus propósitos fossem cumpridos. A fé dele foi provada. Gente, imagina ele voltando para a prisão, diante da acusação de um assédio, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cadê o Senhor? Se lembrando dos feitos do passado, se lembrando da história do Senhor. Isso acontece com a gente também. Tem coisas, tem portas, paredes nas quais a gente bate, que a gente fala, cadê o Senhor? O que está acontecendo? Mas nisso tudo, o fogo está provando, purificando a nossa fé. O Senhor está tirando aquilo que não deve estar na nossa vida. Vemos isso também em Pedro, e na vida de Pedro, quando Jesus o chama para caminhar sobre as águas. É uma provação da fé. Tipo, como assim? Isso não existe. Caminhar em cima da água. E a gente vê aquilo sendo feito como que um chão debaixo do pé dele, ainda que a fé dele tenha oscilado quando ele olhou para as tempestades, quando ele tira os olhos de Cristo, nós vemos uma fé sendo provada. Pensa em Pedro escrevendo isso para eles, a fé que vocês têm, ela é muito mais preciosa que o ouro. Será que ele não tinha em mente isso?
Eu vi Jesus multiplicar um monte de pão e peixe. Gente, eu andei na água. Não por causa de mim, mas por causa desta fé preciosíssima que o Senhor me deu. Vemos também o apóstolo Paulo sujeitado a inúmeros açoites, prisões, chegando no fim da sua vida dizendo que ele guardou a fé. E eu pergunto aos irmãos, que provações vocês têm enfrentado hoje? Qual que é o tipo de fogo diante do qual o Senhor tem te submetido? Não para te punir, não como juízo, mas para te purificar. Nós precisamos considerar cada uma das provações como um refinar de Deus nas nossas vidas. Para nos tornar como um metal puro, sem componentes que estão ali sujando, que estão ali maculando. Este fogo do Senhor é um fogo de graça, é um fogo de bondade, é um fogo que vai nos fazer cada vez mais vivermos uma vida plena no Senhor, mais satisfeita no Senhor, com mais fé de que Ele nos guarda, de que nós estamos seguros nele, de que ainda que nós tenhamos inúmeras aflições no mundo, nós podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Além de essas provações nos refinarem, elas são um meio pelo qual Deus gera perseverança em nós. Não tem como a gente perseverar senão através do atrito, senão através das dificuldades. Agora, isso vai gerando perseverança, isso vai nos fazendo crescer. Isso nos faz nos dobrarmos diante de Deus em oração e falar, socorro. Isso nos ensina a orar, isso nos ensina a devorar as Escrituras atrás de respostas, atrás de uma iluminação, atrás de um consolo. Senhor, isso aqui está escrito, aplica isso à minha vida. Gente, isso faz nós avançarmos, porque a gente não tem a quem recorrer, senão ao Senhor, diante das inúmeras provações da nossa vida. Então, diante das provações, nós devemos declarar, 1 Pedro 1,3, sobre as nossas vidas. Como ele começa a carta, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Este é um bom exercício diante das provas, diante das dificuldades. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas que nos cercam e colocar os nossos olhos nas coisas do alto, colocar os nossos olhos no nosso Senhor, que é o Deus bendito, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto, mas que vive. Manter os olhos em Cristo, colocar os nossos olhos na herança que nos está reservada, que é a plenitude do seu reino. Não é que você vai ganhar um dinheiro no céu, ou que você vai ter uma casa X. Gente, isso daí pouco importa. Nós teremos o reino de Deus em plenitude, a presença de Deus para todos sempre. Não haverá mais dor, lágrima, não vai mais ter prova. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, não vai mais ter nada disso. Nem a esperança mais a gente vai precisar, porque a gente espera aquilo que a gente não vê, e a gente vai estar diante do Senhor face a face, a gente vai poder descansar para todo sempre na presença dEle. Então a gente deve manter os olhos em Cristo, na herança. A gente tem o valor da nossa fé confirmado. E isso resultará em louvor, glória e honra a Deus no retorno de Cristo, é o que ele diz. No verso 7. Avançando para o fim, no verso 8 ele fala, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vocês não o viram e vocês não o veem. Mas olha que interessante, no verso 6, Pedro diz que os crentes exultam diante das coisas preparadas no futuro. A herança, a revelação de Jesus Cristo, tudo isso gera uma alegria grande dentro dos crentes, à medida que nós contemplamos o porvir, aquilo que nós um dia vamos receber. Mas agora Pedro diz que os crentes também exultam diante de uma realidade presente, que é a certeza da presença de Cristo pela fé. Então existe grande alegria reservada para nós naquele dia, mas hoje nós podemos já experimentar dessa grande alegria através da convicção de que o Senhor está do nosso lado. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, isso muda a nossa disposição, isso muda o nosso coração. Porque nós sabemos que a gente não está passando sozinho pelo fogo. Lembra quando
Sadraque, Mesaque e Abednego são colocados na fornalha, aparece mais um, é igual, a gente está no meio do fogo, tem um que está lá e a gente não vê. Hoje de manhã, enquanto eu meditava, eu lembrei do episódio onde a Síria está em guerra contra Israel, e eles ouvem notícias de que o exército estava avançando, e Geazi, que é o auxiliar, o estagiário do profeta Eliseu, ele fala, meu senhor, o que a gente vai fazer? E Eliseu ora para que Deus abra os olhos de Geazi. Então, de repente, Geazi vê no monte cavalos de fogo, cavaleiros. Gente, é isso. O ponto é que a gente não consegue enxergar essas coisas pela nossa pouca fé. O nosso Senhor nos cerca, o nosso Senhor nos cerca, se Ele nos der a graça de abrirmos os nossos olhos, ainda que o exército inimigo esteja avançando contra nós, nós vamos ver que estamos rodeados da presença do Senhor, nós vamos ver que estamos rodeados de anjos que lutam a favor do povo de Deus, por pior que sejam as tribulações, por pior que sejam as tentações. Então Pedro diz, vocês não o viram, mas vocês o amam. E vocês ainda não o veem, mas vocês creem nele. Então, eles exultam na realidade futura, embora na realidade presente existam provações, mas não só isso, na realidade presente Deus está. Deus é Emanuel, Ele é Deus conosco. Agora, imagina Pedro escrevendo isso, sendo ele o cara que caminhou com Jesus. Pedro viu a Cristo, Pedro viu os milagres, Pedro viu tudo o que aconteceu. E ele está escrevendo a um povo que não viu. Mesmo não o vendo agora, um dia vocês o verão. Agora eu pergunto, como que nós amamos a alguém que nós não vimos? Essa é a bênção da fé, dessa fé mais valiosa do que o ouro puro. Nós amamos a quem nós não vimos por uma obra divina, pela fé que o Senhor coloca no nosso coração. Pela comunicação interna do Espírito Santo, este testemunho interno do Senhor que nós somos filhos de Deus. Todo crente passa por isso, todo crente experimenta isso, uma segurança interna de que eu pertenço ao Senhor. Nós também amamos aquele que nós não vimos pela revelação que há no Evangelho da Graça, diante dessa boa notícia escandalosa de que Deus morreu por causa de nós, de que Ele nos enviou o seu Espírito. E com isso, irmãos, nós somos salvos pela fé. Nós obtemos o alvo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, para concluir, como que nós podemos desfrutar deste amor por um Deus que nós não vemos, assim como este povo também não tinha visto a Cristo? Como que nós podemos desfrutar de alegria em meio às provações do nosso dia a dia? A gente pode desfrutar da alegria e do amor vivendo na esperança de que, primeiro, um dia nós estaremos diante dele, que é o fim de todas as coisas e o início de toda a eternidade. Nós precisamos, com frequência, voltar a essa realidade. Como Jonathan Edwards orava para que o Senhor gravasse a eternidade nos olhos dele. A gente vê um monte de coisa, mas que o Senhor grave a eternidade nos nossos olhos, aquilo que está reservado para nós, aquilo que nos espera. Um dia nós estaremos diante dele. Segundo, a nossa recompensa está guardada nos céus, meus irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos receber a recompensa, é o que está escrito nas Escrituras. Sim, a recompensa é o Senhor, é a glória eterna, é a eternidade ao lado do Senhor. Ixi, mas deve ter coisa lá que a gente nem imagina, vai ser bom demais. A gente precisa voltar a nossa mente para a realidade de que estaremos diante dele, de que há uma recompensa guardada nos céus para nós. Também de que nós estamos guardados pelo poder de Deus. Há segurança nisso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós estamos na mão do Senhor. Gente, ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém faz nada a não ser pela permissão do Senhor, que por vezes permite que coisas aconteçam para o nosso bem, para a glória dele. Vivendo na esperança de que ele está conosco em meio às provações. Diante dos desafios, volte com urgência os seus olhos, a sua mente, o seu coração para a palavra. Visita os textos, veja como todos os homens e mulheres de Deus passaram por inúmeras situações adversas e como o Senhor esteve ao lado deles até o fim, ainda que isso implicasse em morte.
Paulo diz em 2 Coríntios 5, ainda que essa casa terrestre se desfaça, eu tenho da parte do Senhor um edifício não feito por mãos humanas. Gente, isso aqui vai passar, gente, está passando. A gente está cheio de dor, cheio de coisa. Está passando, uns têm mais tempo, outros têm menos. Ainda que isso aqui se desfaça, nós temos da parte de Deus um edifício. Nós temos da parte de Deus uma morada, nós ressuscitaremos junto com Cristo. Como que nós vamos desfrutar de amor e alegria em meio às provações? Também vivendo na esperança de que o Senhor receberá louvor, glória e honra através de nossas vidas. Essa obra toda aqui é uma obra dele, meus irmãos. O Senhor é digno do início ao fim. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. É Ele que preserva essa fé no nosso coração. Nós estamos bem seguros no Senhor. Então, quando a tempestade bater, quando o céu fica preto, quando a gente vê que o negócio está feio, quando o barco começar a naufragar, a gente precisa voltar os olhos para o Senhor. A gente precisa voltar a nossa mente, o nosso coração para a sua palavra, porque o Senhor vai nos consolar, o Senhor vai nos fortalecer. Ele dá a força necessária para atravessarmos toda e qualquer tribulação, toda e qualquer provação, toda e qualquer dificuldade. Amém. Amém.